Bora falar agora sobre Gustavo Gomes, que salvou a pele do Palmeiras. O zagueiro e capitão do Verdão apareceu num momento bem decisivo na Libertadores da América. Quero explicar esse contexto para vocês. Palmeiras perdeu o jogo de estreia contra o Bolívar, havia poupado os titulares e caiu na altitude. Estreou em casa, na Libertadores, no Morumbi nessa quinta-feira contra o Cerro Porteño. Com 5 minutos de jogo, o Bobadilla abriu o placar a favor dos paraguaios. O cenário com esse resultado era o pior possível. Cerro Porteño ia para 6 pontos, Bolívar e Barcelona de Guayaquil com 3 pontos cada, e o Palmeiras na última colocação com nenhum ponto depois de 2 rodadas. Veio o intervalo, o Abel mudou o Palmeiras e quem salvou o clube foi um zagueiro. Gustavo Gomes, zagueiro, capitão, super importante dentro da história recente alviverde, marcou o gol do empate e ainda deu assistência para Rafael Navarro, Justo Navarro, marcar o gol da vitória, que equilibra de forma total o grupo. Agora todo mundo tem 3 pontos, Palmeiras 3, o Cerro 3 pontos, o Bolívar 3 e o Barcelona também 3. Gustavo Gomes foi eleito o melhor jogador da partida e já soma 18 jogos, 2 gols e 3 assistências na atual temporada, números que podem inclusive superar o da temporada passada, quando ele foi incrível com 11 gols marcados em 60 partidas. Gustavo Gomes havia chegado em 2018 por empréstimo junto ao Milan, alguma desconfiança por não ter dado certo no futebol italiano, depois foi comprado por 6,5 milhões de euros, que era um enorme absurdo, levando em consideração que o Palmeiras nunca gastou tanto por um zagueiro. Tenho certeza absoluta que não há um palmeirense na face da terra que seja contrário a esse investimento de 6,5 milhões de euros por tudo que ele já entregou durante esse período todo. Coisas chaves aí. Primeiro, sobre... Eu vou me apegar a algumas frases que foram ditas ontem. Fique à vontade, Sim. fique à vontade. Cedo os meus minutos para você. Não, Um grande historiador do Palmeiras. E trabalhei por... Eu acho que você faz referência ao tempo de setorista, né? 13 anos como setorista e ficarei... Sabe que eu tenho um amigo... Boa escalação do Rio Branco, do seu Rio Branco, não? Não sabe que eu torço pro Rio Branco de Americana, eu não entendo essas suas ilações. Ilações... você sabe, Zé, que eu tenho um amigo que foi ver o jogo sábado, né? Levou as filhas e tal. E ele ficou olhando muito o comportamento do time. É um time interessante esse time do Palmeiras, porque contra o Cuiabá mesmo, ele oscila durante o jogo e mata. Contra o Cerro, ele oscila e mata. Mas ontem o Dudu, eu gostei de uma frase do Dudu. Essa oscilação ela não pode permanecer tanto durante uma partida. Uma hora você não vai matar. Uma hora eu não viro mais. Ele falou, eu não consigo virar mais o resultado. O Palmeiras não consegue mais virar. E tem uma outra coisa que o Abel falou, olha, nós não tivemos hoje 6 jogadores, ausência, o calendário, ok. Mas aí eu também, ao longo da temporada, não estou aqui desqualificando o elenco do Palmeiras, que eu acho um elenco vencedor e com opções. O problema é que ele não tem, ontem o banco, ele tem que lançar a mão do John, que é um garoto, é promissor, porém, ainda não está pronto para iniciar uma partida de Conmebol Libertadores na fase de grupos, tudo bem, mas isso acontece numa fase mata-mata, mais aguda da competição. Qual vai ser o comportamento? Não dá para cobrar reforços, o Palmeiras foi buscar, o Jailson, ele até falou que ainda espera que o Jailson volte a mostrar, né? Mas o Palmeiras buscou os seus reforços dentro do que tinha, o Richard Rios vai dar resposta, o Arthur ainda não é o Arthur que a gente espera que seja, porque já rendeu mais, mas vai encaixar, mas é um Palmeiras que tem que ligar muito esse... Vai continuar vencendo, acho que é favorito ao Campeonato Brasileiro, vai chegar bem em Libertadores, mas só essa oscilação do jogo que causa uma preocupação, porque nessa eu tô com o Dudu. Não sei se todo jogo o Palmeiras vai conseguir virar, não. Hein? Ô Zé, essa história do campo, de jogar em casa, muda tanto? Que tem algum fator, óbvio que tem, mas muda? Muda porque você perde as referências, né? Quando você está acostumado a frequentar ou jogar num campo, você já tem as suas referências de placa, de iluminação. Então você já sabe se posicionar em campo mais rápido. O campo do Palmeiras é um campo sintético, então é muito mais rápido a bola, é um chão mais duro, não é tão, por exemplo, você tem uma certa diferença, embora o Palmeiras treine também em campos normais, no CT, você tem essa possibilidade também, mas você sente essa diferença, você tem a dificuldade de colocar velocidade no jogo. O Palmeiras muitas vezes coloca uma velocidade no jogo dentro da sua casa que o time adversário tem dificuldades, né? Tem às vezes 15, 20 minutos para se adaptar ao quicar da bola, à movimentação. Não, é tudo igual. Não é tudo igual. Se você corre num campo de grama, para você fazer a mudança de direção, é mais lento. Com o apoio,
você tem um tipo de apoio, você se sente mais forte, quando mais Preso. peso, né? Mais peso e você tem maior, como é que eu vou dizer assim, você tem uma maior sustentação, isso, na grama. Quando você vai para o sintético, para você fazer a mudança de direção, você já não tem mais essa precisão na sua pisada, entendeu? Então é um pouco mais complicado. E não estou dizendo que o Palmeiras tira proveito disso, não é isso. É que o Palmeiras já perdeu dentro de casa também. Aqui você, em determinados momentos, você tem uma possibilidade de frações de segundos, por estar acostumado, levar uma certa vantagem, de entender como é que a bola vai quicar. Né? Como é que ela vai chegar para você? Isso pode fazer a diferença. E aí não tem problema. Agora, eu acho que o mais difícil são as referências. Porque o campo você começa a enxergar. Por exemplo, eu jogava no Pacaembu. Eu sabia exatamente a dimensão do campo. Eu saía do Pacaembu, ia para o Morumbi parecia gigante. E a dimensão era a mesma. A arquibancada mais próxima, né? O grito da torcida. Para jogar no Morumbi, para mim, era quase neutro contra o São Paulo. Porque ficava muito distante, então você não sente a pressão da torcida, assim, você sente a empolgação, tudo, mas não é uma coisa que, por exemplo, o cara tá do teu lado ali, te xingando, falando e tal. Você ouviu o cara? Você ouve Ô Zé, Pacaembu tem a gradezinha. Então tem muito desses pequenos detalhes que quando você coloca num todo dentro de 90 minutos podem fazer a diferença. Sim. Ô Felipe, deixa eu só fazer uma menção aqui ao Gustavo Gomes, porque ontem a gente recordava na apresentação do pós-jogo, com o Mauro e com o Donk, a trajetória de um Palmeiras que vai buscar o Gustavo Gomes, e aí é o trabalho de diretoria, de análise de desempenho, de busca de reforço. O Gustavo Gomes estava no Milan sem ser aproveitado. E o Palmeiras vai lá e busca o atleta para ele jogar, com base no que ele tinha apresentado no futebol sul-americano. O Gustavo Gomes, hoje, olhando para o trabalho dele, a trajetória, e não só pela partida de ontem, eu coloco ele na seleção do Palmeiras de todos os tempos como um dos zagueiros fundamentais até na história do clube mesmo, porque você olha o que ele faz... Mais que... Luiz Pereira, não. Luiz Pereira... Eu acho que para mim, quando me pediram para fazer essa seleção, é interessante. Eu coloquei o Luiz Pereira e aí o parceiro dele na zaga, eu estava em dúvida entre o Antônio Carlos e o Kleber. Só que por que eu optei pelo Kleber? Porque o Kleber participa de 93, 94, 99, ele é fundamental. Só que esse Gustavo Gomes, ele já chega numa prateleira que tem Kleber, Luiz Pereira, Antônio Carlos, e acho até que ele passa à frente um pouquinho desses zagueiros da década de 90, e o Kleber e o Antônio vão certamente concordar, porque você olha para o lado e vê um cara que é da mesma linha da tua, né? A trajetória. A liderança dele é semelhante a desses caras que eu citei. Ele faz gols, ele é participativo e ele tem ele desafoga o Palmeiras não só na defesa, como no ataque. Ele tem um posicionamento... Zé, ele tem 1,84 m. A impressão que você tem é que ele tem 1,96 m. Porque ele se posiciona bem, ele faz bem essa jogada de ataque na parte ofensiva da bola aérea, ele ajeita, ele escora, ele cabeceia forte, então isso é importante. Então, só para pontuar, porque como a gente é contemporâneo, é difícil você olhar, né, Zé? A gente olha para... Pô, esse cara... É difícil. Eu olho, por exemplo, eu não vi o Luiz Pereira jogar, eu olho para o Luiz Pereira de uma maneira que o cara não olha para o Kleber e para o Antônio porque ele viu. Claro. Como nos outros times também, você vai olhando... É difícil você falar a importância do Raí no São Paulo. Você sabe que ele é gigantesco, mas às vezes os caras reputam mais do que ele não vê. Então, desse caso do que eu estou olhando, aí a gente vê um pouco da história sendo construída. Né? O que eu acho impressionante no Gustavo Gomes no Palmeiras, assim, eu costumo definir esse momento do Palmeiras, a era Abel, com uma frase que eu acho que até simplifica um pouco o Palmeiras, que assim, esse time do Palmeiras não perde. É isso que me chama a atenção, mais do que passar o carro. Mas assim, ele ganha de 5-0, futebol virtuoso. Não é isso esse Palmeiras, embora ele tenha vitórias por 5-0 e tenha futebol virtuoso. Mas você pega a agenda. Pega a agenda do Palmeiras em 2022. Aí vamos lá. O calendário, né? Aquele de geladeira que você vai arrancando o papel. Março, não perdeu. Eu tô falando agora de cabeça e, obviamente... É que nem quando você vai na lanchonete e tem um cardápio ali, imagens meramente ilustrativas. Sanduíche é desse tamanho, você pede meio pequenininho. E ele vai falar, Márcio, perdeu do Água Santa, mas no final ganhou o título. É isso. Mas aí você pega lá, Março, não perdeu. Abril, perdeu uma. Assim, é muito pouco, Zé. E daí eu acho que entra o Gustavo Gomes também muito como... Não é ele essa figura, mas eu acho que é essa figura de um Palmeiras que, embora brilhante, é operário, é trabalhador, ele
exerce muito essa imagem, né, do Palmeiras. Quando ele faz os gols ali, o momento Rock Balboa que ele treina dele. boxe, sabia da ele e o Zé Rafael treinam boxe. Aliás, no vestiário do Palmeiras há uma brincadeira que eles vão fazer a luta do século, que é o Zé e o Gustavo Gomes. Acho que não vai ser do século, hein? Não, mas o Zé diz que bate firme. Mas eu apostaria as odds, eu quero saber como estão as odds, eu apostaria no glorioso Gustavo Gomes. Com todo respeito, Zé Rafael, eu tô falando do Gustavo Gomes. O bicho se bem que não é tão o que você falou, né? Ele parece maior do que é. E a gente percebe que o Edu não é só historiador das coisas do Palmeiras, como dos jogadores do Palmeiras também. Sim, porque eu cobri há 13 anos. Fundamental esses detalhes que ele traz. Conhece mais o Rio Branco de Americana do que o Palmeiras. O Abel... Fala, Elton. O Gustavo Gomes, ele até trazendo, corroborando com você, ele chegou no momento de critérios de contratação diferentes do Palmeiras, que eu acho que precisa ser retomado agora, inclusive. De ter jogadores um pouco mais experientes, já que incorporou o elenco com jogadores jovens e promissores. Na temporada passada trouxe o Flaco Lopes e o Merentiel não correspondeu, o Flaco Lopes agora está tendo oportunidade e o Abel falou isso durante a semana passada, né? É um jogador jovem, assim como o Navarro, jogadores de 21, 22 anos que agora estão entendendo como funcionam as coisas por aqui. Trouxe também o Richard Rios, tem investido em jogadores mais jovens e jogadores promissores, jogadores até com potencial de revenda lá na frente, o Palmeiras também ganhar grana com isso. Ok, preencheu, agora precisa trazer de novo, voltar esse critério, virou uma balada.